Muito boa noite, Brasil! Mais um domingo aqui com a Cris. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela audiência com a nossa ISTV, com o meu programa. Obrigada. Bem, pessoal, me conta aí nosso WhatsApp que vai entrar. Matheus arrasou, tudo bem, Matheus? Hoje o Matheus que está comigo aqui, olha o nosso zap aí, mandem oi para mim, cidades e estados de todo o nosso Brasil que vocês estão teclando, tá certo? Bem, estão todos prontos para descansar agora e se preparar por trabalho amanhã, que segunda-feira, dia de trabalho, vocês estão aí relaxando, aquela saideira do descanso no sofá, não é verdade? Teclando, assistindo a Cris no app ou assistindo na TV com o celular na mão. Vida normal, minha gente. Manda foto aí de quem tá tomando café da tarde em família, assistindo o programa, ou comendo uma pipoca, ou tá com o gato, o cachorro deitado do lado, no sofá. Manda pra mim que eu adoro ver. Tô com saudade de ver os cachorros e gatos, os pets de vocês. Manda aí no 11 99 789 7070. Bem, pessoal, e hoje nós vamos aqui começar um quadro que interessa para todo o Brasil. Para todas as pessoas que trabalham e para todas as empresas, empreendedores de todos os portes que geram emprego para a gente, não é verdade? Então, estou lançando aqui um quadro que vocês sabem que eu gosto de falar daquilo que encaixa no nosso cotidiano, que ajuda a gente a analisar, a decidir, a ter informação e esclarecimento, não é verdade? Tanto do nosso psicológico, do nosso trabalho, dos nossos direitos, tá certo? Bem, e o nosso direito empresarial, que nós vamos falar do direito que tem as empresas, mas do direito que os colaboradores e funcionários têm também. Então, começo hoje aqui no meu programa com ele. Vamos abrir câmera para apresentá-lo. Vem comigo, Dr. Lucas Pinho. Olá, Cris. Um prazer estar aqui no programa nesse domingo com toda a sua audiência. Vamos trazer muitas informações para todos os empresários, todos os funcionários, tirar todas as dúvidas. Se você tem dúvida, é só mandar para a gente que a gente responde. É isso aí, gente. Dr. Lucas Pinho, vocês viram, super descolado, super simpático, ele vai falar com vocês de uma linguagem muito clara, por isso que eu o convidei para esse quadro, doutor. Aliás, ele faz um trabalho muito brilhante nas redes sociais, que foi o que me encantou também. Dá uma olhada, gente, no Instagram agora, aí olha, @LucasPinhoADV, ADV de advogado. Doutor, você alcançou aí, uma semana dessas aí, 500 mil de acessos que eu vi. Como é que é para você chegar no teu escritório, antes de começar a atender teus clientes, você dá essa informação para o público? Eu acredito que a informação, Cris, ela move todo o nosso Brasil, né? Move o mundo. E ter funcionários e empresários sabendo o que eles podem fazer é muito bom. Então, por isso que eu trago aí nas redes sociais vídeos semanalmente, quase que diariamente, de informações, porque o que eu trago é a lei. E a gente pode utilizar tanto para o lado do funcionário quanto para o lado do empresário. Mas o que eu trago é a lei, o que o texto da lei fala, e aí eu trago isso de uma forma mais fácil de entender. Gosto da linguagem. Sim, porque o juridiquês já é meio chato, né, para o pessoal entender. Juridiquês, amei isso, gente. Juridiquês é meio complicadê, né, então a gente não entende muito bem. Então, para que falar sobre a rescisão indireta do contrato, quando eu posso falar sobre encerramento do contrato? Muito mais fácil, muito mais simples, as pessoas entendem, compreendem os seus direitos
e tudo flui melhor. É isso aí, minha gente. Isso é um assunto que interessa a todos vocês. Quer saber se a rescisão tá certa, não tá certa? Quer saber se a empresa tá pagando os direitos de vocês direitinho? Ah, eu não sou CLT, eu sou MEI, como é que faz? Como é que vai calcular minha rescisão? Ou então vocês vão começar um trabalho, como é que eu devo proceder? A empresa não quer me registrar, a empresa está me fazendo essa proposta assim, isso é correto, isso está na lei. E as empresas também querem se proteger, elas não querem sofrer um processo. Nenhuma empresa quer sofrer um processo trabalhista, né? As empresas tomam muito cuidado com isso, procuram ser justas e corretas, mas tem empresa que age de má fé, assim como tem aquelas que agem de perfeito comportamento e respeito com o seu colaborador. Então, nós vamos falar de tudo isso e eu quero receber perguntas de vocês aí no nosso WhatsApp, tirando a sua dúvida, né? Que você está trabalhando, às vezes está pensando em sair e aí você está com medo, não sabe se você pedindo, você tem direito, não tem direito, peço a conta, não peço a conta. Ah, não, vou fazer um acordo. Como é que esse acordo pode ser? E o empresário também, que pode dizer, não, na minha empresa eu trabalho assim, eu faço assim com os meus colaboradores, então estão convidados a participar todos os empresários, empreendedores, mesmo que seja de uma pessoa só, que tem um assistente, um freelancer, um funcionário, como as grandes empresas e multinacionais têm os seus grupos. Estão todos convidados a estar com a gente nesse quadro do Direito Empresarial comigo, Dr. Lucas, tá certo? Lucas, vamos falar sobre, então? Vamos, com certeza. Então, vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado. E vamos lá. Esse ano promete. Cris Lopes trazendo muitos assuntos para vocês. Bem, agora eu vou chamar um minutinho de comercial e eu volto já já. Queria que vocês dessem uma olhada nas promoções da Dora Diniz Boutique. Está demais, gente. A partir de R$ 32,00, R$ 50,00, @Dora Diniz Boutique. Coloca aí no Instagram. Você pode pedir pelo Instagram, pode pedir pelo WhatsApp e ainda pode passar lá em 3 vezes sem juros com 10% de desconto quem for pagar à vista, minha gente. Dá uma olhada aí no comercial e nos nossos patrocinadores e eu volto já já.
Realizar o projeto dos sonhos é com a Bitare. Aqui na Bitare você vai encontrar profissionais completamente qualificados que vão entender exatamente o que você busca e trazer todas as necessidades atendidas para o seu projeto. E aqui você tem todos os fornecedores, os produtos de extrema qualidade que vai fazer com que o seu sonho seja realizado do início ao fim. Venha para a Bitare que você vai se surpreender com a experiência exclusiva que você vai ter para a realização do seu projeto. Olha só o que a gente tem aqui na Dora que eu quero muito mostrar para vocês. Eu vi óculos maravilhosos aqui, vocês não vão acreditar, por apenas R$59. Olha que luxo, minha gente, muito bacana. Se pagar à vista tem 10% de desconto, pode parcelar em 3 vezes sem juros no cartão. Dora, promoções imperdíveis aqui hoje, né? Com certeza. Temos também aqui, olha, vamos mostrar para as meninas, eu vou até pegar aqui e tirar, olha ela, tirando daqui da prateleira, esses pontinhos de luz de muita qualidade. Dora, vem comigo aqui. Olha, eu amo e uso muito, tanto para quem tem o segundo furo na orelha, como para quem quer colocar só aquele pontinho de luz, sabe, para dar esse brilho, né? Quando a gente está conversando com alguém, a pessoa olha e vê uma profundidade no seu rosto, né? Na sua presença. Esse pontinho de luz é um grande truque, gente. Um charme Total. total. Apenas R$32, gente, mas é de qualidade. Dora, tem garantia de 1 ano. Aonde você compra um pontinho de luz com garantia de 1 ano, minha gente, por R$32? DoraDenizBoutique.com. É isso aí. Você pode comprar a Dora Diniz, tem site, entra agora no doradiniz.com, é um site novo, vocês vão amar. Temos também o nosso Instagram da Dora Diniz, entra lá, segue ela, Dora Diniz Boutique. Perfeito. Vamos mostrar mais coisas, não acabou de não, minha gente. Eu fiz questão de separar essa bolsa, né, Dora? Bolsa linda. Bolsa sexta. Para todas as ocasiões, você pode usar na praia, você pode usar para ir fazer suas compras, muito, tudo a ver com cidades de praia. E vou mostrar uma coisa que Cris Lopes adora, que são esses lencinhos. Vou escolher este daqui. Este daqui, gente, R$20 esse lencinho, e ele dá para fazer muitas coisas. Coisa que eu amo fazer, e eu acho um luxo, e eu uso nas minhas bolsas, é botar, olha que lindo, que toque que dá na bolsa, uma sofisticação, né, gente? E outra coisa, esses lencinhos também dá pra você botar no cabelo, quem quer usar, sabe, fazer um estilo diferente, tipo bandana assim, fica muito alla italiana, gosto muito, já usei bastante também, gosto de fazer essa modinha. Outra coisa muito luxo que Cris gosta muito é fazer esse luxo de botar, por exemplo, às vezes você quer botar no pulso, sabe? Tipo uma pulseira, um bracelete, fica muito luxo, sabe? Você pode inventar isso também, criar, né, Dora? Sim, no colo também, você dá um charme. Agora, outra coisa que eu amo e vou começar a usar, vocês vão ver, gosto muito, na Europa usava direto, são estes lenços que você pode botar aqui, gente. Olha, você joga com o teu casaco, com a tua jaqueta, isso dá um glamour. Eu uso de várias maneiras e esse está apenas R$50. Não é, Dorinha? Eu vou falar Dorinha tá assim, é só 50? Essa 50 é pouco? Não. Ó, gosto de fazer Financeiro isso. fez. O financeiro dela. É. Então, olha só, gente, que luxo! Dora Diniz Boutique. Temos essas promoções. Tem também aqui, olha, que eu gosto muito desses colarzinhos aqui, olha. R$99 com esses pontinhos de luz. Vou mostrar aqui pra vocês que tem dourado, tem prateado. Um luxo, minha gente. E eu estou usando um maravilhoso, que é este daqui, olha. Tá aqui. Eu apaixonei por ele. Tem cara de Cris Lopes.
este coração. E ela Esta vai trazer. pele maravilhosa. Eu vou dizer pela cor. Lilás, que é a cor da espiritualidade, né? Do amor e da prosperidade. Esse colar maravilhoso que eu tô usando, R$199, pode parcelar em 3 vezes. Quer pagar no dinheiro? 10% do desconto, um presente incrível, mas exclusivo. E é exclusivo Dora Diniz. Tem mais de uma peça ou uma única peça de tudo? Uma peça. Tudo é uma peça única. E outra coisa, 1 ano de garantia. Produtos de qualidade, com preço justo. É aqui na Dora Diniz Boutique, tá certo? Corre no Instagram, Dora Diniz Boutique. Segue a Dora que vai ter um monte de lançamento de fotos que vai entrar essa semana. E vocês podem comprar a partir de 30, de 50, de 20, de 50, esse outro lenço lindo que eu mostrei. Mas essas peças, olha que Dora deixou aqui no final do vídeo. Essas peças de R$50. Olha isso, gente. Brincos. Vamos ver o que eles gostam de todos, né? Brincos dourados. Olha esses aqui são bonitinhos também, que é só os pontinhos de brilhinho. Esse aqui maravilhoso também. Olha isso. Que tudo de bom, minha gente. R$50, vocês acreditam? Semi-joias, os R$50. Com qualidade. Só essa semana. Vem Dora Diniz Boutique no Guarujá Center Shop, Rua Mário Ribeiro 345. Vem tomar um café no centro, aqui na Vila Maia do Guarujá, na Praia das Pitangueiras. Vocês vão adorar. 3 vezes sem juros, semi-joia. R$50, R$30, não existe. Vem pra cá. Tô aqui esperando. É isso aí. Olá, eu sou a Samia Hamoud, design de interiores da Móveis Imigrantes e vou mostrar alguns ambientes que nós montamos aqui na loja para vocês. Aqui montei esse ambiente com esse sofá retrátil e reclinável, pensando no conforto e funcionalidade para a sua sala de TV. Mas se preferir um sofá fixo, também ficaria incrível aqui, garantindo elegância e praticidade ao seu espaço. Nós também temos uma linha completa de móveis para a sua varanda gourmet, unindo conforto, estilo e funcionalidade para transformar o seu espaço. Estamos localizados na Avenida Ademar de Barros, 496. Venham nos visitar!
Bem, pessoal, é sobre isso. Aqui, o meu estúdio VIP em Brasília, onde eu farei diversas entrevistas com autoridades, personalidades, grandes mulheres do cenário político, social, muitos homens de sucesso. E nosso cenário natural, né, de Brasília, da cidade, estamos aqui na porta da Esplanada dos Ministérios, temos o Congresso Nacional e temos o Palácio do Planalto. Então aqui é onde tudo acontece, os centros de negócios e política. Então vocês estão convidados a conhecer esse novo projeto de Cris Lopes de 2025 que vocês vão amar, tá certo? É isso aí. Olá, Cris, tudo bem? Olá, mulheres conectadas. Mais uma vez, com o quadro Jacira Rosa, afroempreendedora. E você? Meninas, hoje eu queria falar, eu queria falar hoje sobre aperfeiçoamento, sobre você se motivar, sobre você não desistir, independente da sua idade e do que você está passando, né? Eu estou aqui, vim aqui no shopping, em Santos, vim fazer um curso de limpeza de pele. É um curso curto, né, de algumas horas, mas é um aperfeiçoamento, né? Como vocês já sabem, né, eu estou me formando em estética, eu já faço, né, já sou cabeleireira há mais de 40 anos, eu já tenho uma idade bem madura, mas é aquilo, nós nunca devemos parar, Então eu vou dar uma girada aqui, 360 graus, aqui. E assim, o que eu queria falar para vocês é que assim, às vezes, principalmente a mulher, né? Aqui no Brasil, uma pessoa de 40 anos, ela já é considerada velha, vamos dizer assim. Imagina eu com 5,8, com muito orgulho. O que eu queria falar para vocês? Para vocês não desistirem, não. Sabe por quê? Porque quanto mais você aprende, quanto mais você vai atrás de conhecimento, mais você aprende, mais você evolui, mais você coloca o seu cérebro para se exercitar. Então não para, não. Por exemplo, eu sempre quis fazer um curso de cosméticos, né? Há uns anos atrás eu fiz farmácia, mas não concluí e fiquei com aquela frustração. Só que existe um tempo para todas as coisas, ligou para as nossas vidas, porque quando você resolve fazer algo que é um sonho e você vai avante, você vai para cima, não tem dinheiro que pague, Então, o que eu queria falar para vocês não desistirem, não importa a tua idade, não importa a sua condição. Muitas vezes você tem filhos, já tem netos, já é dona de casa. Vai e faz, realiza o desejo, que a gente tem aquele negócio na cabeça de pensar assim, mas
poxa vida, já estou na idade, agora já estou com filho, já estou com neto, já estou com, sabe, já casei, agora minha vida é só ficar aqui. Não, conversa com seu esposo, se você tiver esposo. Se você for uma mulher sozinha, ou solteira, ou viúva, ou divorciada, não importa, realize o teu sonho, porque nada é perdido. Nada é perdido. Tira aquele teu sonho que está ali na gaveta, ali bem no fundinho da gaveta, puxa ele para cima, tira da gaveta e vai e realiza. Sabe por quê? Porque a vida é muito curta e nós não temos mais tempo para ressentimentos. Então eu queria falar isso para vocês, tá? Que vocês sigam em frente, tá? Tem muitas novidades, eu tenho muita coisa para trazer para vocês. Eu estou numa nova fase da minha vida, vocês sabem que eu me casei o ano passado e são muitas coisas para realizar. E eu não parei, não vou parar. Tem muita coisa a passar para vocês, então eu queria deixar isso, tá? Vai em frente, continua, não desiste, Deus é com vocês, tá bom? Um grande beijo, Cris, um grande beijo, Mulheres Conectadas, e até domingo que vem. Até lá, tchau, tchau! Pessoal, estamos de volta. Olha que plano lindo que Matheus fez. Matheus, beijo pra você. Só trabalho com os melhores, minha gente. Terceira temporada, são 3 anos. Quero agradecer a toda a equipe da ISTV, meus parceiros todos, tá certo? O presidente. E é muito legal formar time, né, gente? Trabalhar em equipe. E falando em trabalhar em equipe, nós vamos então agora começar a nossa pauta do direito empresarial que eu contei para vocês, pessoal. E agora, eu tô empregado, quero pedir as contas porque não tá legal ou porque eu recebi uma outra oferta de trabalho. Como é que funciona esse processo? Dr. Lucas Pinho, que tá aqui comigo, vai esclarecer para a gente tudo sobre nossos trabalhos, contratação, rescisão e o lado do empreendedor, do empresário, do pequeno empreendedor e do prestador de serviço ou funcionário ou colaborador, como a gente chama. Doutor Lucas, vamos lá esclarecer para o Brasil algumas dúvidas? Vamos, com certeza. Pessoal, tá aberto o WhatsApp aí, vocês podem mandar suas perguntas, começa agora, vamos fazer esse debate aí, vocês, eu e Dr. Lucas, para tirarmos as nossas dúvidas, tá certo? Todos convidados, tanto empresários, empreendedores autônomos e funcionários e colaboradores de qualquer empresa, tá bem? Lucas, Dr. Lucas, me explica uma coisa. A pessoa quer arranjar um trabalho. E o anúncio das empresas, eu não sei se eles estão já informando, se eles querem autônomos, como a gente falava, que seriam os MEIs, né, que é a microempresa individual que você faz lá no site do Gov, ou se eles vão registrar a pessoa que é o CLT, famoso CLT aí, de 50 anos, todo mundo conhece. Quando a pessoa, vamos começar do início, quando ela vai procurar esse trabalho, as empresas, elas têm que deixar claro a forma de contratação? Olha, Cris, o combinado nunca sai caro, né? Então, a gente precisa entender quem que é o funcionário e quem que é o empresário. A gente consegue dividir isso pela própria CLT. A CLT hoje, ela traz para a gente os requisitos de quem é o funcionário. O funcionário é aquele que recebe ordens, é aquele que ele segue uma orientação da empresa, ele recebe um salário, ele tem escala de trabalho. Esses são os requisitos para um funcionário ser CLT. Existe a contratação de MEI, de autônomos, existe. Mas o que nós temos que tomar cuidado, principalmente você empresário, é quando você contrata um funcionário que ele é autônomo com os requisitos de um CLT. Então isso é o que mais acontece no Brasil. Ou você contratar um PJ, por exemplo. Principalmente com relação à habitualidade e subordinação. O que são essas palavras? Esse funcionário ele vai trabalhar todos os dias? Ele tem uma escala de trabalho? Ele segue as ordens da sua empresa? Ele está na sua organização, ele cuida do atendimento dos seus clientes, então ele é um funcionário CLT, ele não pode ser um autônomo. E tudo isso tem que ficar claro justamente na contratação e no contrato de trabalho do funcionário. Tá certo, porque o que acontece, doutor? A empresa, às vezes, ela não quer ter o vínculo do CLT, porque tem os encargos que você tem que recolher.
o INSS, fundo, FGTS. o INSS paga as guias do INSS, a guia do FGTS todo mês, né? E tem o 13º, que no final do ano, né, para as empresas precisa vender mais para poder pagar essa conta, dependendo do número de funcionários, não é verdade? Então, a empresa ela tem essa confusão, às vezes, que causa, pelo hábito antigo, de contratar, como você disse, um autônomo, que seria um MEI, né, uma pessoa que foi lá, fez o seu CNPJ gratuito no site do Gov. Eu estou reforçando isso, abrindo parênteses, porque esses dias eu pedi para uma pessoa abrir um MEI que vai prestar um serviço 1 ou 2 vezes por semana para mim, e a pessoa viu lá, tem gente vendendo, cuidado minha gente, cuidado Brasil, tem gente vendendo para abrir o MEI, sendo que o MEI é gratuito. Se alguém pedir para você que você vai fazer um trabalho freelancer, autônomo, que você vai prestar um serviço único ou 1 ou 2 vezes por semana e abrir um CNPJ para você emitir aquela notinha, que o imposto é bem baratinho, que isso foi feito para facilitar quem trabalha por conta. Cuidado para não cair nessa ciladinha, hein? Tem pegadinha aí na internet, quando você coloca abrir o MEI, tá aparecendo empresa cobrando. Muito cuidado, R$200 queriam cobrar da minha menina, hein? Atenção. Doutor Lucas, acredita nisso? Acredito. Vindo do país que estamos, isso não é de surpreender, né? Mas uma dica legal pro pessoal é sempre olhar o portal do Gov. O portal do Gov hoje é onde ele concentra. O Gov é oficial, minha gente, Brasil, Gov, entra no gov.br, que é aquele que tem lá a nossa bandeira do Brasil, bonitinho, verde e amarelo, pede senha, pede reconhecimento facial. Esse é o real, original, tá? O resto forem cobrar para abrir MEI aí, cuidado, é golpe. Já tô avisando. Uma dica extra para a audiência, Cris, é que quando você coloca no Google abrir MEI, por exemplo, aparece os primeiros anúncios são sempre patrocinados. Então, para as pessoas, quando elas olharem lá no Google e escrever lá abrir MEI, o que tiver escrito patrocinado não é o site oficial do Gov. Então, ele vai estar lá no 4º, 5º link, mais ou menos. Olha a dica do doutor aqui, minha gente. Então, vamos prestar atenção nisso para vocês não caírem em golpe. MEI foi criado pelo governo para todos os profissionais que trabalham por conta ou para pequenas empresas, gratuito. Entra no site do gov.br, ok? Vai pedir um monte de coisa, é super seguro, vai pedir e-mail, vai pedir senha, vai pedir para criar senha, vai pedir reconhecimento facial, e isso é do governo, tá bom? O resto é golpe, estão cobrando taxa, fica esperto que é de graça. Bem, eu estava falando então a pergunta, terminando a formulação da pergunta, é se as empresas confundem essa relação no cotidiano da pessoa que tem um contrato de prestação de serviço com o CLT, que é aquele cara que tem a carga horária determinada, tem que cumprir das 9 às 6, tem que trabalhar sábado das 9 ao meio-dia para fazer as 44 horas semanais, certo, da lei. Exato. Tem 13º, tem férias, a empresa recolhe INSS, recolhe FGTS todo mês, as guiazinhas, e desconta o INSS na tua folha de pagamento, e dependendo do salário, desconta o imposto de renda também, né, que é os 15% e tal. A pergunta é, a empresa confunde com uma pessoa que está prestando serviços, ela quer manter a mesma autoridade de horário e acaba levando um processo? Com certeza, é o que mais acontece. Mas assim, para a gente tirar essa dúvida dos empresários, hoje, para você ser considerado funcionário, você precisa preencher 4 requisitos, que são eles, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. O que é isso, Lucas? O que é essas palavras difíceis, né? Habitualidade. Esse trabalho ele é contínuo, ele é reiterado no tempo, ou seja, ele é quinta, sexta, sábado, ou ele é de segunda a sexta, ele é numa escala 6x1, numa 5x2, então aí a gente tem a habitualidade. A subordinação. Você recebe ordens de alguém, quando você chega na empresa, tem um gerente que vai falar o que você pode ou não fazer, como você começa, quando você termina, isso é subordinação. Onerosidade. Você recebe por esse trabalho, seja ele por quinzena, por semana ou por mês. Então a gente já falou da pessoalidade, da onerosidade, da habitualidade e da subordinação. A subordinação é estar ali dentro da organização da empresa, a habitualidade é ter esse trabalho reiterado no tempo e a pessoalidade é o quê? Só você pode fazer isso. Um grande exemplo, Clis, é a questão do motoboy. Vamos imaginar uma pizzaria.
aquele motoboy precisa ser exclusivamente ele? Vamos pensar no João. O João, ele é motoboy da pizzaria. Certo. Somente o João pode ser motoboy da pizzaria ou ele pode mandar o primo dele? Ah, ele pode mandar o primo dele. Então ele não deve ser um funcionário CLT, porque ele quebrou um dos requisitos, um dos 4 requisitos. Então, se ele quebra um desses 4 requisitos, ele não é um CLT. Ele pode ser um MEI, ele pode ser um avulso, ele pode ser um PJ, enfim. Mas ele não tem a obrigação de ser CLT. Se preenche os 4 requisitos, é CLT. Tá certo. Então, se a pessoa não tem uma frequência, né, contínua, ou então, se ela com esta MEI, ela pode trocar a pessoa que está prestando o serviço, né? Então, ela não cria esse vínculo empregatício. Agora, muitas empresas também já têm um acordo. Olha, eu só trabalho com pessoas que prestam serviços e são alocadas dentro da empresa, com um contrato, com CNPJ, que já é algo que eu tenho visto há mais de 10 anos e de muitas empresas que fazem esse contrato de PJ, o funcionário emite a nota todo mês e ele é uma empresa dentro de uma empresa. Isso é muito comum, não é, nos dias de hoje? Isso é muito comum, mas nós temos que tomar cuidado porque isso é uma prática que é conhecido no direito do trabalho como pejotização. Que aí você pegar um funcionário que ele tem os requisitos e as obrigações de um CLT e transformar ele em um PJ. Até um tempo atrás, ele era desconfigurado esse contrato porque não podia mais a gente fazer a pejotização da atividade fim. Hoje, o STF ele já está com o entendimento, está em julgamento, se vai poder fazer essa atividade fim. Ou seja, se aquela finalidade exclusiva daquela pessoa pode ser terceirizada, pode ser feito um contrato jurídico com ela. Então, o que as empresas fazem é, pegam um funcionário que tem todos os requisitos para ser CLT, colocam ele num contrato de PJ para pagar menos imposto, e aí, com isso, ele fica como PJ, sem os direitos trabalhistas, como FGTS, INSS, afastamentos e tudo mais, só que com todos os requisitos de um CLT. Esse contrato ele pode ser descaracterizado na justiça e isso é chamado de pejotização. Certo, mas tem uma outra questão que eu também quero alertar. Geralmente, quem se aloca numa empresa com o MEI também presta serviço para outras empresas. Ou seja, a pessoa trabalha, mas ela sai do trabalho dela e ela vai prestar um freela em outra empresa. Ou ela vai trabalhar à noite em casa fazendo um home office e ganhando dinheiro pelo mesmo CNPJ. Ou nos finais de semana ela vai também fazer um extra. Então, assim, seria uma situação, independente da questão que vai desenrolar isso no STF, mas seria uma questão que uma mão não lavaria a outra, porque, por exemplo, eu trabalho para essa empresa, tenho uma carga horária como consultor de um determinado assunto, mas sou livre para prestar serviços ou no meu horário noturno ou no final de semana, ou até mesmo para chegar nesse empregador e falar para ele, olha, amanhã eu não venho, porque eu estou prestando serviço para outra empresa. O que você acha dessa relação de flexibilidade? Nesse caso, a gente quebra um dos 4 requisitos, que é a habitualidade. E aí, nesse caso, é um contrato de PJ válido, porque quebrou o requisito da habitualidade, ou seja, ele pode prestar serviços para outros locais. Normalmente, são funcionários que eles podem recusar o trabalho. Então, imagina que você tem um funcionário que ele pode chegar para você, sem falar que ele vai entregar um atestado ou que ele vai faltar porque a lei autoriza que ele vai faltar, mas ele ele simplesmente vira e fala assim, Cris, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou trabalhar, naquele caso da pizzaria, em outra pizzaria hoje porque a paga dele está mais alta. Não tem problema. Quebrou um dos requisitos que é a habitualidade, não tem vínculo reconhecido. Porque aqui a grande discussão e o grande risco que os empresários correm é esse contrato ser discutido na justiça e ser discutido com relação a reconhecimento de vínculo. E aí todo esse período que ele trabalhou, o empresário tem que pagar FGTS, INSS, 13º, férias e tudo mais. Mas eu acredito muito nessa questão do combinado realmente. E é muito importante que os empresários tenham um contrato de trabalho específico. O que vai determinar se esse vínculo vai ser reconhecido ou não na justiça é o contrato de trabalho. Porque ali eu vou falar, Cris, eu quero que você faça isso, isso e isso aqui para minha empresa. E ali eu vou delimitar todas as suas obrigações. Tá certo.
Por exemplo, uma outra coisa, porque eu falo desta flexibilidade que eu vejo como uma modernização. Um exemplo, além de poder prestar serviço para outras empresas, né? Você tá ali com aquela, que você tem tua meia, o teu fixo, tua base. Mas você tem uma relação comercial muito boa, uma flexibilidade, que você pode falar assim, segunda eu não venho que eu vou fazer um outro trabalho extra. Olha, terça eu não venho que eu estou tirando uma folga. Então você tem uma autonomia em cima do contrato e o parceiro que está contigo, que você está prestando serviços, também é flexível, então se torna uma relação que quebra aí, como você disse, a habitualidade, ou seja, a frequência segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque tu pode folgar num dia de semana, você pode atender outro cliente, né? Eu acho que aí é justo, não é? Eu também acredito que sim, fica uma relação equilibrada para ambas as partes. Então, eu falo, olha, eu posso fazer isso aqui, e você fala o que eu preciso é isso aqui. Então, a gente juntos decide o que nós queremos. Então, eu acredito que o contrato de PJ ele é muito válido. A gente tira a carga do governo de cima da empresa, porque hoje você sabe que todo empresário ele tem um sócio que ele não sabe, né? Que é o governo. Sim. Então, assim, só que a grande diferença Você fala é que... da tributação toda. Da tributação toda, só que é um sócio somente nos lucros, porque toda a tributação ela vem em cima dos lucros do empresário. Sim. Então hoje o empresário ele divide o lucro dele com o governo e ainda ele tem que pagar toda a carga tributária e trabalhista que tem. Então justamente por isso essa relação do PJ é muito interessante, porque olha, Cris, eu estou disposto a trabalhar de segunda a quinta, das 2 às 8 da noite. Para você, tá bom? Legal. Tá, então fechamos um contrato aqui. Legal, é isso, porque o que acontece é você se coloca à disposição naquele horário flexível, que não é o horário padrão. Já começa essa diferenciação. O horário ele é diferente do horário padrão das 8 às 5, né? Que a maioria das empresas, né, trabalham ou das 7 às 4 ou das 9 às 6, né? E, segundamente, a questão da flexibilidade de poder prestar serviços para outro ou de poder não trabalhar todos os dias, tirando uma folga para resolver um assunto na semana, ou para só descansar, ou para atender outro cliente. E, enfim, eu acho que é tão importante essa flexibilidade. No momento que a gente tem tanta gente precisando trabalhar, né? E principalmente as empresas que precisam de muito time, de muita gente, aí eu quero falar sobre estágio. Quero ir para a próxima pergunta para você sobre estágio. Mas antes disso, Matheus, preciso chamar um minutinho de comercial, pessoal, e volto com vocês já já aqui com o Dr. Lucas. Vamos falar sobre estágio.
Realizar o projeto dos sonhos é com a Habitare. Aqui na Habitare você vai encontrar profissionais completamente qualificados que vão entender exatamente o que você busca e trazer todas as necessidades atendidas para o seu projeto. E aqui você tem todos os fornecedores, os produtos de extrema qualidade que vai fazer com que o seu sonho seja realizado do início ao fim. Venha para a Habitare que você vai se surpreender com a experiência exclusiva que você vai ter para a realização do seu projeto. Olá, eu sou a Samia Hamoud, design de interiores da Móveis Imigrantes e vou mostrar alguns ambientes que nós montamos aqui na loja para vocês. Aqui montei esse ambiente com esse sofá retrátil e reclinável, pensando no conforto e funcionalidade para a sua sala de TV. Mas se preferir um sofá fixo, também ficaria incrível aqui, garantindo elegância e praticidade ao seu espaço. Nós também temos uma linha completa de móveis para a sua varanda gourmet, unindo conforto, estilo e funcionalidade para transformar o seu espaço. Estamos localizados na Avenida Ademar de Barros, 496. Venham nos visitar!
Bem, pessoal, é sobre isso. Aqui, o meu estúdio VIP em Brasília, onde eu farei diversas entrevistas com autoridades, personalidades, grandes mulheres do cenário político, social, muitos homens de sucesso. E nosso cenário natural, né, de Brasília, da cidade, estamos aqui na porta da Esplanada dos Ministérios, temos o Congresso Nacional e temos o Palácio do Planalto. Então aqui é onde tudo acontece, o centro de negócios e política. Então vocês estão convidados a conhecer esse novo projeto de Cris Lopes de 2025 que vocês vão amar, tá certo? É isso aí. Pessoal, vamos continuar nosso domingo. Vocês viram que pauta que nós estamos falando é sobre isso, é sobre nossa vida profissional, como é que a gente deve se relacionar com as empresas, como estava escrito aí, vai aparecer já na telinha de vocês. Eu e o Dr. Lucas estamos explicando tanto o ponto de vista das empresas quanto das pessoas que trabalham para elas, não é verdade? Então mande aí no nosso WhatsApp qualquer dúvida que você tenha. Se você emprega uma pessoa, se você tem uma pessoa que presta serviço autônomo para você quer saber se causa ou não vínculo empregatício, né? Ah, fica preocupado, porque todo mundo fica, né? Às vezes põe um assistente, já fica com medo, ou então você que já tem uma empresa, tem alguma dúvida, né, sobre alguma postura da empresa que ela deva tomar, ou você que começou agora num trabalho e quer saber, olha, a empresa fez um contrato assim, um contrato assado, tenho dúvida, tá certo? Então, mande aí no nosso WhatsApp que eu e o Dr. Lucas vamos responder para vocês, tá certo? Bem, agora, pessoal, eu quero chamar ele. Tiago Virques vai falar pra gente sobre quem você quer ser no seu trabalho. Roda aí, Matheus. O mercado de trabalho está buscando muitos profissionais hoje em dia. Só que muita coisa mudou da minha época para a época de hoje. Então, como a gente tem que pensar? Como a gente tem que agir? Esse é o tema de hoje. Boa tarde para todo mundo, boa noite. Aqui é Tiago Virques, consultor de imagem, falando um pouquinho sobre arquétipos e, como o tema de hoje é mercado de trabalho, vamos falar sobre isso. O mercado de trabalho mudou muito da minha época de juventude para hoje em dia. E hoje em dia a questão da internet veio com muita força. Para você ser dono do seu canal de YouTube, para você ter um e-commerce, é muito mais fácil do que naquela época. Portanto, a postura, o jeito de falar e o jeito de estar hoje em dia no mercado de trabalho mudou bastante. Mas tem bastante coisa que ainda se mantém na mente de todos, não só das pessoas que estão procurando emprego, como daquelas que estão contratando. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os arquétipos, como você consegue se encaixar nos arquétipos, como você se portar ou como você observar se aquela pessoa que você está contratando pode ter esse perfil ou não e se é adequado para aquela vaga. Só para dar uma contextualizada, vamos falar um pouquinho só sobre o que é os arquétipos. Pensa o seguinte, dentro da mente de todo ser humano, de todo o planeta, quando você olha essa imagem, você já tem uma noção das qualidades que ela pode ter, do que ela pode fazer ou do que até mesmo quais são as limitações que ela tenha. Em toda a raça humana, no inconsciente coletivo, a gente tem esses 12 arquétipos que a gente pode se espelhar em ter uma ideia do que a gente pode ser para os outros, né? Mostrar isso dentro dos arquétipos para você conseguir ter uma chance maior naquilo que você almeja.
Portanto, no mercado de trabalho, mesmo você tendo um e-commerce, mesmo você indo trabalhar numa loja como vendedor, como estoquista, ou seja lá qual é a área que você esteja buscando, você tem que ter um certo tipo de performance. E essas são as que a gente mais consegue enxergar hoje em dia dentro do mercado de trabalho. Vamos ver. O mais óbvio, governante. As qualidades do governante são essas daqui, ó: autoridade, controle, responsabilidade e organização. Portanto, os donos de empresas, CEOs, ou até mesmo pessoas que estão na gerência, organizando, sabe, que tem um cargo um pouquinho mais alto, eles têm que ter esse tipo de arquétipo, pois sem o governante você não consegue liderar, você não consegue delegar, você não consegue mostrar para os outros quais são os caminhos que têm que ser seguidos para que toda a equipe consiga andar para o mesmo rumo, remar para o mesmo lado. Então, o governante é muito importante para, se você está concorrendo a um cargo específico, né, de gerência, que você vai ter que estar com um grupo, com uma equipe, ou até mesmo você sendo dono de alguma loja, sendo dono que tenha que ter, né, pessoas ao teu redor, o governante é o essencial. O herói, basicamente, vem em todos os casos, né? Você vai querer solucionar as dores, você vai querer trazer uma paz mundial, digamos assim. As qualidades dele são esse aqui, ó: coragem, fortaleza, direcionamento e autodomínio. O que significa isso daqui? Coragem e fortaleza é você literalmente colocar a cara a tapa e ir até lá e fazer, né? Ser a fortaleza é você ser inquebrável, é você conseguir estar forte e firme sempre. Direcionamento, você saber qual é o caminho, e autodomínio é você controlar as suas emoções e entender quando falar, quando se calar, quando tem que explodir ou quando tem que amenizar e acalmar as situações. Então, em várias empresas, elas até pedem pessoas assim, quando precisa de alguma força braçal ou que simplesmente precisa dar coragem, sabe, incentivar pessoas. Mesmo pessoas de alto cargo têm esse arquétipo também para conseguir fazer com que exista uma harmonia e exista uma esperança de que aquilo tudo vai dar certo e sim, estamos no caminho correto. Por conta dos novos trabalhos, por conta desse boom na internet, existe agora um novo perfil que já existia antes, mas hoje em dia está muito mais aflorado, né? Está muito mais forte, que é o do criativo. Basicamente, o criativo ele é inovador, o próprio nome diz, criativo e autoexpressão. Por conta até mesmo dos youtubers, né, pessoas que estão vivendo de jogar videogames, de mostrar curiosidade das antigas ou as novidades de hoje em dia dentro da ciência, dentro da medicina, seja qual for a ideia do canal, né, da pessoa, você acaba tendo que ter essa área criativa. Antigamente, e tanto que hoje em dia também existe, o pessoal de marketing faz muito isso, o pessoal do jornalismo tem muito esse lado criativo, o pessoal da TV, atores, atrizes, de teatro, músicos, eles têm que ter esse lado criativo muito forte. Agora, eu vou dar umas dicas para vocês que não estão concorrendo a cargos de liderança, que vocês estão pegando cargos um pouco mais normais, né, mais dentro do comum. Evita um pouco a questão dos outros arquétipos que eu acabei de falar. Exatamente para você não ter conflitos. Para você evitar conflitos dentro da tua empresa, é legal este daqui, ó. Esse daqui já é o do prestativo, porque as qualidades que ele mostra é o altruísmo, empatia e proteção. Então, quando você está trabalhando em algum cargo que você tem que ser liderado, tem alguém que está acima de você mostrar que é uma pessoa prestativa, que você presta atenção nas coisas, que você consegue ter noção do que você pode ou não pode fazer sem machucar, sem passar por cima de ninguém. Por mais que você tenha ambições dentro do seu peito, você pode, por exemplo, guardar o arquétipo do herói dentro da tua carteira, dentro do seu quarto de casa, só que na rua e no trabalho, mostre este
porque assim você será melhor aceito e você terá uma chance maior de até mesmo subir de cargo e ter uma imagem muito mais que dá para abraçar, sabe, que faz parte de uma equipe. Um outro também que é bastante legal, por mais que seja assim, meio que comum, é o próprio da pessoa comum. Porque o que pessoa comum significa o quê? Que você faz parte de um todo, que você faz parte dali, da multidão, você se junta com qualquer um, você fala com fulano e fala com ciclano da mesma forma que fala com outro e com outro. Você não tem classes sociais, você fala com todas as classes sociais. Então você demonstrar esse tipo de arquétipo, como eu falei, por mais que o arquétipo do herói esteja guardadinho no seu bolso, guardado no seu coração, você pode estar demonstrando este arquétipo. Assim você pode ter muito mais sucesso. As qualidades que ele tem é normalidade, simplicidade e a falta de pretensão. Significa que você pode até ter aquele sonho maravilhoso de ter e ser e acontecer, aí depende muito da história de cada pessoa, mas isso vai estar guardado apenas para você e para as pessoas que você acredita que tenha a capacidade de guardar esse segredo ou até te ajudar a conquistar isso mais à frente. É claro, nós podemos ser quem nós quisermos ser, mas em um ambiente de trabalho, se você quiser mesmo crescer e ganhar mais, siga as minhas dicas. Um bom domingo para todo mundo, um beijo para todos. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar conversando aqui com ele, Dr. Lucas Pinho. Agora, doutor, vamos fazer uma pergunta para você. Estágio. A gente tem aí o pessoal que acabou de se formar e que tá, ou que não se formou ainda, que está no meio da faculdade, precisa começar a se preocupar com estágio. Como é que você, na tua opinião, as empresas encaram essa questão dos estágios? Existe um pouco de preconceito com o estagiário? Porque tem experiência nenhuma, porque a empresa vai perder um tempão treinando aquela pessoa do zero. As faculdades, eu sempre questiono que tem laboratórios muito fracos ou nem tem laboratórios daquelas profissões que as pessoas estão se especializando. Qual a sua opinião sobre contrato de estágio? Eu acredito que as empresas deveriam ter um olhar um pouco diferenciado para a questão do contrato de estágio, porque eles pensam justamente isso, que seria um funcionário que ele teria que perder muito tempo treinando, vai demorar muito para aprender, mas a gente tem nas empresas hoje a questão da cultura. A cultura na empresa ela é muito importante para que o empresário ele não tenha problemas, não só trabalhistas, mas de comportamento mesmo. Nós estamos numa geração muito tecnológica, então que a notícia ela está na palma da mão muito rápido. Sim. E seria muito interessante que o empresário olhasse para esse estagiário como uma extensão da sua empresa. E não apenas um contrato que vai ficar ali por 1 ano, 2 anos no máximo, e depois ele vai pegar um outro estagiário. Mas sim quando essa pessoa estiver formada, para que ela faça parte do seu time, para que ele continue. Então imagine que história legal. Eu tenho um estagiário que trabalhou na minha empresa por 2 anos, fez toda a sua faculdade, terminou a sua faculdade trabalhando na minha empresa, hoje faz parte do meu quadro, hoje é um líder na minha equipe, hoje ele trabalha na minha equipe. Seria excelente, porque ele já vem com essa cultura. E essa questão de reciprocidade entre o funcionário e o empresário, poxa, para esse funcionário também, imagina, quando eu estava lá na época da minha faculdade, a empresa me deu uma oportunidade para que eu continuasse a faculdade, me deu uma oportunidade para que eu aprendesse mais ali no ambiente de trabalho mesmo, né? Porque a gente sabe que a faculdade ensina pouco ou não ensina a realidade do que está acontecendo. Então, acho que os empresários deveriam ter um olhar, sim, para esses estagiários, mas um olhar mais técnico para a continuação no ambiente de trabalho. E não apenas ficar ali 1, 2 anos no máximo e depois pegar um outro estagiário e começar todo o processo novamente. Tá certo. Porque o que eu sinto, o que eu vejo, converso com bastante moçada, os jovens que estão aí, né? Estudando e querendo estágio nas suas áreas. Uma das coisas que vem acontecendo, que eu tenho percebido, é que não consegue, às vezes, o estágio na sua área desejada, e aí eles acabam tendo que estagiar em outras áreas, o que é ruim, porque perde ali um semestre, por exemplo, 1 ano, numa área que não é a área dele, porque o curso exige que só a partir do ponto X
do semestre X que ele pode estagiar na área dele. Isso é um pouco incômodo, né, para os jovens que estão fazendo faculdade. Ele ser obrigado a estagiar em uma outra área que não é a dele, porque ele precisa esperar X semestre. O que você acha disso? É muito ruim também. Algumas faculdades, elas têm até um trabalho legal de procurar as empresas e já ter meio que um contrato casado, digamos assim, onde aquele estudante, ele quando chegar ali naquele semestre, ou no quinto, no sexto, no quarto, dependendo do curso, ele já é encaminhado para uma empresa que já está afiliada ali, mas isso ainda é raro, ainda são poucas as faculdades que fazem isso, mas seria muito interessante. Por exemplo, eu, quando fiz a minha faculdade de Direito, o interessante é que eu vá estagiar ou num escritório de advocacia, ou se eu quiser direcionar o meu estudo para direito do trabalho, como foi o meu caso, dentro de uma empresa, dentro de um RH. Agora, para uma pessoa que faz administração de empresas, por exemplo, e aí ele está estagiando numa área que não tem nada a ver com aquilo que ele está estudando. Isso é muito ruim porque ele vai chegar no mercado de trabalho muito cru. E aí, as empresas, quando virem contratar esse funcionário, vai gastar mais tempo ainda no treinamento, sendo que, na verdade, o treinamento deveria ser o estágio. Exato. Então fica aí um recado para as faculdades pensarem, repensarem a respeito dessa limitação, né, do aluno poder só estagiar na área dele a partir do semestre X, né, sendo que ele já poderia, no início do primeiro semestre, segundo semestre, ele já está preparado para começar a estagiar na área dele. Isso eu acho uma falha muito, muito grave e que eu acho que as faculdades deveriam rever. Se alguém estiver assistindo dessa área de educação, repensem nisso, tá? Fica a dica aí. Outra questão é, porque para as empresas, elas pensam justamente isso. Pô, mas essa pessoa está com um currículo que vai para a área tal. Como é que ela vai para a área tal e eu vou perder meu tempo treinando ela para essa área X, eu vou dar a ela uma outra profissão, né? Uma segunda, vamos dizer, um segundo treinamento de uma outra profissão, mas essa pessoa certamente vai sair da minha empresa. Essa pessoa certamente não vai ficar. A empresa, ela acaba perdendo com isso, né? Porque ela se dedicou a ensinar aquele ofício para aquele funcionário naquela área que ela atua. E aí a gente sabe que aquele estagiário vai embora porque ele quer estagiar em outra. Então ele está fazendo aquela ponte contigo ali, daqueles 3, 6 meses, esperando virar o semestre ou virar o ano para ele entrar no estágio real dele, né? É uma perda de tempo para as duas partes, você não acha? Com certeza. A gente tem que lembrar que a empresa, o empresário, ele está visando sempre o lucro. Então, não faz sentido o empresário ele ter ali a sua empresa se ele não estiver visando o lucro. Para o empresário é muito ruim ele fazer todo esse processo admissional, porque imagina, exame admissional, uniforme, treinamento, investimento em plataformas, em treinamentos e tudo mais, para essa pessoa ficar 6 meses. E a gente também tem que olhar isso pelo lado do estudante. Imagina você que está ali fazendo a sua faculdade, trabalhando, indo todos os dias para o curso, e aí você entra numa empresa para fazer uma função que não é aquilo que você está estudando. Com certeza você vai ficar ali simplesmente para preencher um buraco, digamos assim, e depois você vai sair. Então, tem que ter esse olhar mais crítico, e eu acredito que isso deveria vir da faculdade em si, porque o empresário ele está visando o lucro, então ele quer um melhor profissional gastando o menos possível, e aquele estudante, ele também está buscando a melhor oportunidade. Ele não vai querer começar em um local. Imagina que ele começou numa empresa que é exatamente aquilo que ele está buscando no curso dele. Quando ele estiver formado, ele não vai precisar procurar uma outra oportunidade. Ele vai ficar na empresa. Então fica mais barato para todo mundo. Exatamente. Bem, uma outra coisa para a gente fechar essa visão dos estágios, que eu sugiro também. Eu acho que precisa pensar fora da caixinha, eu sempre falo isso, né? E que o sucesso está onde ninguém está olhando. Então, eu acho que as faculdades que saírem a campo, ao invés de estagiarem os alunos no primeiro momento para fazer esse ajuste deste problema, de que o estagiário só pode ir para a sua área depois do determinado semestre, etc., que os professores e os tutores façam um estágio nas empresas para saber do que elas precisam na prática. Porque os laboratórios, minha gente, está muito fraco. O pessoal vem muito cru para o mercado de trabalho. E aí nós temos muitos jovens desempregados, porque na entrevista você faz 3 perguntas e você já vê que a faculdade é ruim.
Você já vê que a faculdade é fraca. Às vezes você tem que pegar um profissional que tem uma faculdade com maior renome, que você conhece, que você sabe que o treinamento é bom, e principalmente quando são essas faculdades. Elas fazem exatamente o direcionamento, até elas mesmas já direcionam para os estágios, porque já tem acordo de parceria com as empresas, né? Eu vejo muitos casos assim, e então fica a dica aí. Tutores precisam visitar mais empresas dos cursos que vocês estão ministrando, para que vocês interroguem, acho que as faculdades precisam interrogar os empresários do mercado de trabalho para o qual elas formam pessoas, para saber qual é a prática que se precisa. Pô, vamos montar aqui um laboratório X, ou então o nosso laboratório disso está muito fraco. Eu falo isso porque quando chega na nossa empresa, precisa pagar curso. A pessoa está fazendo aquele curso e você precisa, eu já fiz isso várias vezes, né, pessoal do audiovisual, e você tem que pagar um outro curso porque a faculdade não ensina da forma aprofundada que deveria. Então a pessoa sai da faculdade com um teórico e não sabe fazer nada. Aí ela tem que sair da faculdade com o teórico e pagar um curso prático. Isso nós estamos vivendo hoje. E até mesmo, Cris, ter uma preocupação com esse estudante depois do estágio. Se as faculdades fizerem o que você está falando, e também, digamos que a gente colocou um estagiário aqui para trabalhar. Imagina que a cada 4, 5 ou 6 meses, a faculdade te envia um relatório para você enviar para a faculdade como que está o desempenho daquele aluno. Isso seria perfeito, porque ela consegue metrificar, tanto para o aluno quanto para a empresa. Porque ela consegue metrificar se aquela empresa é boa para outros alunos também e consegue metrificar se outros alunos são bons para aquela empresa também. Então isso é muito legal. A gente tem algumas empresas, por exemplo, que trabalham com aprendiz legal, em algumas empresas que eu atuo, que fazem esse trabalho. Esse trabalho de visitar a empresa e perguntar, olha, esse funcionário que está aqui, ele está trabalhando bem? Ele está dando conta? Mas em contrapartida, ela fala com aquele funcionário também e fala, essa empresa que você está trabalhando aqui como aprendiz legal, como jovem aprendiz antigamente, que o pessoal conhecia, serve para outros aprendizes? Outras pessoas podem trabalhar aqui? Você recomenda também? Então fica uma relação que os dois lados ganham. Perfeito, é sobre isso, gente. Cris Lopes sempre diz conectar. Então, faculdades se conectarem com as empresas para que os estagiários não sejam vítimas desse processo. Porque o pessoal fala assim, mas tu não sabe fazer nada, tu tá procurando estágio, não consegue. Não é culpa do estagiário, é culpa do processo que não tá certo, que precisa ser revisado em relação faculdade e empresas, né? As faculdades precisam saber o que as empresas precisam e precisam melhorar, sim, os treinamentos na prática, tá certo? Bem, agora, doutor, vamos lá. Pessoal, eu vou aqui agora pedir para vocês mandarem as perguntas para doutor Lucas. Mandem tudo que ele vai responder no próximo programa. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Bem, pessoal, então, a gente já falou aqui com o Dr. Lucas, esclarecendo para vocês aí sobre o direito empresarial, empresas, colaboradores, funcionários, prestadores de serviço, sobre a diferença do CLT com o MEI, né? O que caracteriza cada coisa, tá certo? Se vocês têm dúvida do contrato de trabalho de vocês, manda aqui no nosso zap 11 99789 7070. Dr. Lucas vai estar aí esclarecendo para vocês alguma dúvida adicional que vocês tiverem, vocês que estão prestando o serviço para uma empresa, tá certo? Sobre as empresas, se vocês quiserem perguntar também ou participar do nosso quadro, fica o convite, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, tá certo? Quiser ser um patrocinador também, serão todos bem-vindos, como eu sempre digo, tá? E colocar ao lado da empresa, quem está exercendo, por exemplo, essa questão do menor legal, o aprendiz legal, muito legal isso, muito legal isso, né? Do aprendiz legal, que é o que eu estou criticando aqui na questão dos estágios com o doutor, das faculdades estarem trabalhando mais lado a lado com as empresas para entender o que as empresas precisam, formar melhor nossos estagiários para que eles não sejam vítimas do desemprego, porque a empresa analisa e vê que eles não estão capacitados para exercer qualquer função, tá certo, gente? Ou as funções um pouco mais elaboradas, mesmo que seja de estágio, tá? Mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento, tá certo?
e tem muito jovem desempregado, fica aqui o meu apelo, tá bom? Bem, agora eu quero chamar aqui, doutor, vamos falar de um outro tema que as pessoas às vezes também têm dúvida, que eu queria perguntar a você é o seguinte. Um funcionário teve um desentendimento com uma empresa e vamos dizer que ele é um CLT. Ele está registrado na carteira e a empresa entendeu que a postura dele foi errada e o demitiu por justa causa, que ele perde direito a tudo. Que direito ele perde e o que caracteriza a justa causa, doutor? Responde aqui pra gente, né? 4, né? Olha, Cris, justa causa é um tema espinhoso na Justiça do Trabalho, porque é como se a gente tivesse... É o patrão falando pro funcionário, eu decido se você vai continuar trabalhando para mim ou não, e eu decido, inclusive, o que você vai receber. Porque na justa causa, o funcionário ele recebe basicamente o saldo de salário e as férias vencidas. Então, ele perde direitos como FGTS, indenização de 40% sobre FGTS, seguro-desemprego e algumas outras verbas. Então, ele tem que ser analisado com muita cautela, com muita calma, porque a justa causa é realmente a última instância, digamos assim, da empresa. Isso não significa que ela tem que ser aplicada por último. Então, isso é um erro muito comum dos empresários. Então, vamos imaginar algumas situações. O seu funcionário ele chegou na sua empresa e ele esqueceu parte do seu uniforme. Isso gera uma justa causa? Não. Isso gera uma advertência. Mas se ele chegar novamente, Lucas, isso vai gerar uma suspensão. Isso pode gerar uma justa causa se for reiterado, ou seja, se ele continuar com esse ato desidioso, que é a famosa desídia. Agora vamos pegar um outro caso, onde dois funcionários, ou um superior hierárquico e um atendente, por exemplo, tiveram uma discussão e esse atendente ele bateu no seu superior hierárquico. Olha, imagina se você for primeiro dar uma advertência, depois uma suspensão, depois outra suspensão, até você terminar tudo isso, o seu gerente ele está em coma. Porque ele apanhou do funcionário o mês inteiro. Então, assim, ele precisa... A gente tem que analisar a conduta. Do funcionário no chefe. Meu Deus, isso acontece. Acontece muito. E não só a agressão física, uma agressão verbal também, um assédio moral no ambiente do trabalho. A gente sempre coloca ali o empresário ou o gerente como um assediador, mas já teve casos na empresa, em empresas que eu advogo, onde o atendente ele assediava moralmente a gerente, falando que ela não era capacitada para estar naquele cargo, falando que ela não poderia estar fazendo aquilo que ela estava fazendo, que ela não tinha estudo. Então, assim... O assédio, ele acontece. Então, a gente tem que analisar a conduta. Mas, como que a gente analisa a conduta? A CLT fala. Então, a CLT, lá no artigo 482, ela fala quais são os motivos que levam à justa causa. O que o pessoal mais conhece? Desídia. O pessoal conhece, por exemplo, faltas reiteradas, faltar por 30 dias no trabalho. Mas como que funciona a justa causa? Se a conduta for muito grave, aplica-se a justa causa direto. Tira o agressor da empresa. Se a conduta não for grave, você primeiro vai aplicar medidas disciplinares, como advertência, suspensões. A CLT hoje autoriza a gente a aplicar uma suspensão de até 30 dias. Eu posso suspender um funcionário por até 30 dias. Então, assim, primeiro eu te dou uma chance, te dou uma advertência. Segundo, eu te dou uma outra chance. Eu te dou uma suspensão de 1 dia, por exemplo. Te dou uma outra chance, uma outra suspensão de 3 dias, por exemplo. Essa suspensão, a lei protege a empresa de que ela não seja remunerada? Ou ela é remunerada, o cara recebe salário? Muitos funcionários têm essa ideia de eu fui suspenso por 1 dia ou eu faltei 1 dia e me descontaram 2 dias. Porque a gente tem um instituto na Justiça do Trabalho do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Ou seja, você que trabalha de segunda a sábado e folga aos domingos, o seu domingo você recebe. Você recebe como DSR, descanso semanal remunerado. Quando você falta, você não cumpriu a sua carga horária. Então você recebe o desconto do seu dia trabalhado e do seu domingo, que seria o seu descanso semanal. Tá. Quando você leva uma suspensão, então digamos que eu faltei na segunda-feira e é a segunda vez que eu falto. E a empresa me aplica uma suspensão de 3 dias, na terça, na quarta e na quinta. Você vai descontar 4. Vai descontar a segunda, a terça, a quarta, a quinta e o domingo, que seria a sua folga. Então você tem 5 dias de desconto. Então a empresa é garantido a ela que esses dias eles não sejam pagos. E justamente por estarmos mexendo com o dinheiro tem que ser muito bem analisado. O que eu recomendo para o pessoal é que quando for aplicar qualquer medida disciplinar, advertência, suspensão, escreva detalhadamente o que aconteceu. Então vamos supor que você vai aplicar uma suspensão no funcionário que ele já faltou.
É a segunda vez que ele está faltando. Então vamos lá, vou colocar. Cris está sendo suspensa por 3 dias, por já ter faltado anteriormente na data tal, ter sido advertida na falta tal, e aí vai para suspensão. Certo. E aí fica um texto padrão. Outra dúvida que o pessoal tem é, por exemplo, se meu funcionário não quiser assinar a suspensão ou a advertência, como é que fica? A medida disciplinar, ele é apenas uma ciência e não um aceite. O que isso significa? Seu funcionário assinar ou não significa que ele está reconhecendo o erro dele. Para você, funcionário, também. Se o seu patrão falou que você xingou a sua superior hierárquico e você não xingou, você não precisa ficar com medo de assinar a punição. Você pode assinar, porque você não está reconhecendo o erro. Porque quando a empresa ela aplica uma suspensão, por exemplo, eu não estou falando assim, Cris, você concorda que eu vou te suspender porque você faltou na gravação? Eu tô falando assim, Cris... Ai, Matheus, vai querer me dar suspensão. Eu não falto na gravação. Se for o Matheus, sim, aí a gente aplica a suspensão nele. Olha aí que maldade! A medida, eu tô apenas falando assim, Cris, você faltou, eu estou te punindo e aqui tá seu aceite. Entendi. E aqui tá sua ciência. Tá. E aí você vai assinar como ciência. Tá. Então, se o cara levar uma suspensão de 30 dias, Matheus não veio gravar a Cris ficou na mão. Cris não sabe ligar a câmera. Olha aí, Matheus. Como é que fica? Vamos dizer que a gente dá 30 dias pra ele recebe ou não? Fica sem receber. Nesse caso dos 30 Matheus, dias... não falta, Matheus. Nesse caso dos 30 dias... 30 dias sem dinheiro, sem plata, sem platita. E é quase 2 meses sem receber, né? Porque no segundo mês ele vai ter que trabalhar pra depois receber. Então ele fica sem receber os 30 dias da suspensão que ele levou. Então não recebe. Não recebe. É 30 Suspendeu, dias não recebe. sem din-din. Olha aí, Matheus. Claro Por isso que o Matheus nunca falta de domingo. Não, o Matheus não falta, não é nem pela medida E disciplinar, ele é porque ele gosta de fazer o depois. programa. Olha! O Matheus adora estar aqui. Até o Matheus aplaudiu. Doutor. Então, assim, claro que uma suspensão de 30 dias é uma medida excepcional. E eu acho que é o fim, veja bem, é o princípio do fim ou é o fim da relação entre a empresa e o funcionário, né? Porque Sim. eu acho que, assim, o pessoal faltou uma vez, pô, você teve algum problema? Não, eu tô fazendo tratamento, tô com um problema de saúde, tem uma pessoa internada e tal. Sei lá, conta a história da sua vida, né? Tem que haver uma relação humana nisso, né? Eu acredito que tudo tem que ter a conversa. É tão simples hoje, né? Você não precisa simplesmente faltar. Entre em contato com o seu patrão, entre em contato na sua empresa e fala, olha, eu tô precisando levar meu filho no médico, tô precisando levar meu sobrinho ao médico. Negocia. Eu não venho, a minha folga é na terça-feira, mas o meu médico tá agendado para segunda, então tem como a gente trocar essa folga para poder estar vindo? Não deixa a empresa na mão também. Imagina que numa empresa que tenha 10, 20, 30 colaboradores, um que falta sobrecarrega os outros. Então, às vezes, você está querendo sacanear a empresa, mas você está sacaneando seus próprios colegas de trabalho, porque você está sobrecarregando todos eles. E eu entendo que você não gostaria de ser sobrecarregado. Então, sempre tente conversar primeiro. Não tem jeito? Vai faltar? Precisa ir ao médico? Pegue o atestado. Tem ali os meios que você pode fazer. Agora, você também tem que arcar com as consequências. Claro. Não quero ir trabalhar. Vou faltar porque fiquei até sábado. Sabe que bebeu. Matheus ficou até sábado no show, domingo não veio. Matheus se pegou pra Cristo agora, hein? Olha lá, Matheus não foi veio pro show, trabalhar. Tá cansado, foi no sabadão com a namorada, tomou umas a mais pra relaxar e aí tá com preguiça. Tudo certo. Aí não aparece segunda-feira na STV, o que acontece? Suspensão e perde o domingo também, viu? Você viu, né? É a segunda, mas o domingo. E tá tudo certo, desde que ele aceite a medida disciplinar pela atitude. Certo. Somos todos adultos, claro, né? Todos sabemos. A relação de funcionário e empresa é sempre uma relação de confiança. Então, eu acredito que quando essa confiança quebra, e aí já não tem mais o que fazer realmente. Aí você tem que ir para demissão por justa causa, enfim, qualquer coisa. O que eu sempre digo para as empresas, Cris, é que a gente fica muito preocupado com o processo trabalhista. E eu tenho um bordão nos meus vídeos que eu falo que melhor do que ganhar um processo é impedir que ele aconteça. Então, assim, claro, quando eu entro em contato com o empresário e falo aquele funcionário que te processou perdeu o processo, ele fica muito feliz. Mas impedir que esse processo chegue ao judiciário é muito melhor. E tudo isso se resolve na conversa.
Gente, amo o doutor Lucas Pinho, tem aí essa visão que eu falei, que nós temos a mesma conexão, gente, confiança, conexão, tem que haver uma relação humana, se a gente desenvolvesse, por isso que eu falo de inteligência emocional também, que é uma das minhas bandeiras, né? É projeto social, é a capacitação profissional e é o relacionamento em todas as áreas da nossa vida. Você disse uma coisa maravilhosa, fica aí para todos os empresários e todas as pessoas, os funcionários. Para que brigar na justiça se você pode ter uma boa conversa, se você pode ter um bom entendimento? Evitar o processo é o grande sucesso de uma empresa e acho que a dignidade também. Eu nunca processei uma empresa na minha vida, que eu trabalho desde criancinha. Eu nunca processei uma empresa na minha vida. E eu me lembro de uma vez, até engraçado, que tinha uma empresa que me devia uns 10 mil, mais ou menos na época, que teve um problema na empresa, acumulou umas comissões, uns negócios lá. E eu liguei para o presidente e disse assim, presidente, eu não vou processar, detesto o processo, você me deve há quase um ano e eu quero saber como é que você pode me pagar. Ele deu muita risada. E ele disse assim, Cris, pela tua transparência, eu vou começar a colocar da minha conta pessoal, que a minha empresa está quebrando, estou com um problema. E ele começou a me pagar da conta pessoal dele, ele me mandava 1.000, 2.000 por mês. Eu achei tão fofo isso, gente. Então é por aí. E a empresa não tinha condição de me pagar, porque a empresa não estava só com a Cris. Estava com uma lista de pessoas, estava com um problema, devendo muita coisa. Isso faz um tempinho, eu era mocinha, ainda sou, tá? Mas se tivesse ido para a justiça, poderia estar até hoje e não ter recebido. E não ter recebido. Então, eu recebi de uma forma assim, amigável de uma forma muito feliz. Foi muito legal. Bem, pessoal, então sempre a conversa é a melhor solução. Matheus, deixa eu pegar aqui, bora lá comigo, doutor Lucas Pinho. Vamos levantar, abrir câmera pra gente, por favor. Então vamos encerrar esse bate-papo maravilhoso, esse debate, gente, sobre nossos direitos, os direitos de vocês, trabalhadores, e os direitos e a posição que as empresas devem tomar. Incluímos também as faculdades para melhorar a preparação para o pessoal aí no mercado de trabalho. Estou muito chateada, muito jovem desempregado, muito jovem procurando trabalho. Precisamos desse apoio das faculdades, por favor, fica aí o meu apelo. E, doutor, deixa um recado aí para as empresas que estão nos assistindo e para os colaboradores. Vamos encerrar aqui. Bom, Cris, eu acredito que tudo aquilo que é combinado, ele não sai caro. Realmente, melhor do que ganhar um processo na justiça é impedir que ele aconteça. E a conversa é essencial nas empresas. Vocês precisam primeiro conversar, tentar entender. Claro, se não tem jeito, judicializa. Mas tente entender o lado do colaborador e o lado do empresário também. Sim. Vamos parar com essa ideia de que o empresário é sempre o vilão. Na verdade, o empresário hoje ele é a chave para o sucesso de todos nós. Imagina que uma empresa que tem 40, 30, 20 colaboradores, se ela quebra, um empresário tem problema, mas 40 outras famílias têm também. Você falou tudo. Eu queria até falar sobre isso, que é uma revolta que eu tenho com o meu povo mesmo. Por que achar que sempre o empresário é... Não posso falar, porque eu tô... O vilão. O vilão, vamos falar assim, o mal. Gente, o empresariado gera um emprego para a minha família, para a sua família, para a família dele, para outra família. Se ele quebra, acabou para todo mundo. Então vamos parar com essa mentalidade antiga que a gente tem aqui no Brasil, né? De que achar que o empresário é o vilão, confundir com política, não é nada disso. Vamos pensar quem é que põe comida na nossa mesa, que dá oportunidade de trabalho. Está até na Bíblia isso. Tá? Se você não tem o trabalho, como é que você vai se alimentar os seus? Tá certo? E não é todo mundo que sabe empreender, que sabe pegar o próprio trabalho, a própria capacidade e sair vendendo. E vender não é fácil não, minha gente. Você inventar um produto e sair vendendo não é tão simples, não é todo mundo que consegue. Então, vamos rever essa imagem? A principal diferença, Cris, na própria legislação do empresário para o funcionário, a legislação entende que o empresário é aquele que assume o risco. Então, vamos também trazer esses benefícios para aquele que assume o risco, aquele que nos ajuda. Sim. Tem empresário ruim? Tem, assim como tem funcionários ruins também. Perfeito. Mas sabe como o empresário melhora? Assistindo a gente domingo, com certeza. Aê! É sobre
sobre isso, Brasil. Manda aí a sua dúvida, a sua pergunta, que tem mais. A gente vai continuar aqui aos domingos. Eu, Cris Lopes, conectada com os seus direitos, com meus advogados, e ele que veio agora fazer parte do nosso time, doutor Lucas Pinho. Entra aí no Instagram dele, @LucasPinhoADV. Quer mandar alguma pergunta, alguma dúvida? Não quer mandar no Zap? Manda no Instagram dele, tá certo, Brasil? Muito obrigado pela audiência. Obrigada, doutor Lucas. Sucesso. Continue com a gente esse ano 2025, tá certo? Obrigado por aceitar meu convite. Obrigado a todos os telespectadores aí. Agradeço muito estar aqui na sua casa hoje. E lembre-se, pessoal, a Cris trabalha só com os melhores, por isso que eu tô aqui. Uau, amo ele. Um beijo, Brasil. Até domingo que vem, 18 horas, ao vivo para todos vocês. Pessoal, uma grande novidade para vocês. Eu estou aqui no escritório deles. Vamos aprontar. Olha ele aqui, Lucas. Olá, tudo bem com vocês? Doutor Lucas, nós vamos ter uma grande surpresa para o empresariado do Guarujá, vamos? E ó, você não perde por esperar, porque vai trazer muitas novidades para todos os empresários da região. Gente, exclusivo, Cris Lopes e Dr. Lucas Pinho, nós vamos abrir um espaço para empresários e empresárias de sucesso. Estou fazendo aqui um pré-lançamento no escritório dele. Vem cá, me mostra. Temos aqui alguns cincudinhos ainda. Olha que lindo, gente. Adoro essa parede dele, esse black com dourado. E ó, advocacia de alta performance. Amo alta performance. Estamos falando com o melhor no empresariado da Baixada Santista. Nos aguardem.